Acho, acho que agora foi. Acho que agora foi, né? Vocês estão vendo aí um cardzinho azul. Eu falando bosta aqui. Galera do Insta, YouTube, link na bio, primeiro botão. E agora, vocês me ouvem? Aê, garoto! Tutita, tutita. Agora sim. Já já vamos começar então. Vou fazer um beatbox enquanto isso, né? Vão me falando aí como é que vocês estão, quais são as expectativas para essa aulinha. Tô muito animado para dar essa aula porque é a primeira vez que eu dou uma aula no YouTube. Então, tô felizão. A cara de feliz. Quer dizer, vocês não conseguem ver minha cara agora. Mas enfim. Vou dar mais um minutinho só. E aí a gente começa. Esperei a semana inteira pra essa live. Gente, eu tô me sentindo muito chique, assim. Vocês não estão entendendo. Eu tô no YouTube. Vocês têm noção disso? Tô no YouTube. Eu não tinha nem roupa pra fazer live no Instagram. Tô fazendo no YouTube, gente. Sozinho ainda, com um computadorzinho aqui. Jesus amado. Vou tirar dúvida, sim, com certeza. Com certeza vou tirar dúvida. Eu tô aqui pra isso, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, tá, ó. Já vou avisando que eu vou tirar dúvida e mais do que isso, sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou estar sempre meio olhando aqui pros comentários pra responder vocês, tá? Tô animado, Vitória. Aguardei ansiosamente por essa live. Nossa senhora, eu fico mais emocionado ainda em saber disso. A Rachel. Você tá na minha também, Pajé. Muito chique. A Rachel Pactona aqui. Gabriela Varenga. Ah, que legal que vocês estão aqui, meu. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. Tô muito feliz. Pessoal do Instagram, por gentileza. Como é que fala aquelas mulheres lá do... Senhores passageiros, por favor, entrar no YouTube. Não lembro, preciso pegar uma frase mais fechada pra falar. Senhores passageiros, por favor, aperte os cintos, que vamos passar por uma turbulência de 1 hora. Ó, eu preciso muito, muito mesmo, assim, ó, mais do que nunca, eu preciso da ajuda de vocês comentando, tirando print dessa live, porque, assim, vai ajudar bastante pra gente trazer pra mais pessoas. Então, por favor, tirem print dessas lives, marque eu nos stories que eu vou compartilhar também. E façam perguntas, podem fazer. Aproveita agora que eu tô aqui, ó, especialmente para tirar dúvidas. Eu vou mostrar como é que eu fiz o meu desse ano, o meu mapa da vida esse ano, que vem antes do planejamento anual. Que o planejamento anual a gente vai fazer no Master Plan. Então, eu vou aparecer aqui agora, né? Tá na hora de aparecer, ó. Música, maestro. Mentira. E aí, turma? Tão me vendo? Tão me vendo já? Ô, ô Dodge do Instagram, eu fiz uma imagem só, mano. Fiz uma imagem pra deixar o aviso e coloquei aí. E aí, Pedrinho, 2 centavos. Vocês estão me vendo aí, galera? Começamos. Começamos. A live vai ficar gravada, se Deus quiser, porque não depende só de mim isso. Depende da internet, depende de muita coisa. Estou aqui em Londrina, nesse exato momento que esse vídeo está sendo gravado, que essa live está sendo gravada.
e está chovendo, então eu tô com muito medo de que merdas aconteçam. Então, se vocês têm energia positiva aí sobrando, levanta a mãozinha pra cima e vamos torcer pra que nada dê errado aqui. Então tá, minha gente. Muito feliz de estar aqui. Tem 59 pessoas nessa live, muito mais do que eu imaginava. A gente fica com uma expectativa baixa pra gente não correr o risco de ficar mal depois, né? Mas estou muito feliz, tem bastante gente, que isso significa que eu vou ajudar muita gente hoje. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, sem mais delongas, vamos pra aula. Vamos pra aula. Não vou ficar esperando muito não, porque vocês estão esperando eu aqui e eu quero dar aula. Adorei o fundo da live. Valeu. Pra quem acompanhou essa semana, sabe que eu aprendi OBS numa tarde, graças a Moma, Caroline Moma, Nagolita, perfeita, me ajudou a mexer no OBS, não sabia mexer em nada, ela é uma gamer, me ajudou fazendo várias paradas e foi possível com que eu fizesse essa live aqui. Por isso que eu tô aqui com essa live bonitona aqui no OBS, eu poderia estar fazendo em outro lugar, mas resolvi fazer no OBS porque eu gosto, sou designer, cara, eu gosto de coisa bonita, não adianta. Explica tudo do todo. Essa interface é massa mesmo, porque olha só, ó que legal, ó, tipo, ó, deu merda, pô, eu troco aqui, ó, fechou, pô, tô de volta, entendeu? Aí, ó, a Carol chegou, a Moma, muita gratidão por ela, que ela me ajudou pra caramba. Mas vamos lá, turma, vamos lá, vamos pegar aqui, eu vou mostrar agora a tela pra vocês e me digam se vai aparecer, pay. Nossa senhora, tô muito profissional, cara. Pelo amor de Deus, eu fico emocionado com isso aqui. Não dá, né, cara? A gente fica feliz com pouco. Então, seguinte. Deixa eu ver aqui. Master Plan vai ser um aulão fechado de planejamento completo, no dia 27. Isso aí, Marília. Obrigado aí pela ajuda. Então, a aula que eu vou falar hoje é justamente sobre um post que eu fiz esta semana, que fala sobre planejamento. Só que assim, antes da gente falar de planejamento, uma coisa que eu sempre explico para as pessoas, que não é muito simples de explicar isso, mas agora eu vou fazer isso dar algum sentido. Por quê? De que adianta, fala para mim, você fazer um planejamento maravilhoso, você faz aquele puta daquele planejamento lindo que você olha e fala assim, meu Deus, hoje eu mandei bem, hoje eu planejei pra caramba. Aí na hora de executar, você não consegue executar, aí você se frustra e fica achando que o problema é contigo. Porque, eu não consigo executar, eu só consigo planejar e não sei o que e tal. Mas você já parou pra pensar que isso não é totalmente culpa sua? É culpa sua, mas não é totalmente culpa sua. Por que eu tô dizendo isso? É culpa sua porque você não olhou pra um ponto. Não é culpa sua porque ninguém te ensinou isso. Eu vou te ensinar isso e não tô dizendo que eu sei mais do que ninguém não, mas é porque eu aprendi na dor. Eu aprendi tendo quase um surto de psicótico assim, de não conseguir dormir, porque eu tinha muita coisa pra fazer. E eu comecei a estudar mais sobre planejamento porque tinha alguma coisa de errado na minha organização. Eu comecei a ficar organizado com o tempo e eu fui vendo que estava faltando alguma coisa. E o que estava faltando era essa pecinha que eu vou te mostrar agora. Que isso aqui é como se fosse o óleo do teu carro, entendeu? Pra quem entende de carro, que eu não entendo muito de carro, mas assim, eu sei que se não tiver óleo, o bicho trava, né? E se você não tiver essa pecinha aqui agora, teu carro não funciona direito não, viu? Ele pode até andar, mas ele pode quebrar no meio do troço aí. Deixa eu ver que tem um monte de comentário aqui. A Tília. Cara, isso porque até ontem eu nem sabia como fazer live no YouTube. Mas é assim mesmo, filho. A gente vai na raça, no peito. Eu tô empolgado porque tive que falar sobre o assunto, o compromisso da live sem nunca ter feito no YouTube. Eu sou desse também, eu gosto. Mas enfim, a Rach tá falando que eu tô fazendo drama, mas não é drama não, é verdade. Mas enfim, eu quero explicar pra vocês que assim, antes de fazer o planejamento, a gente tem que entender quanto tempo a gente tem para isso, sacou? Porque às vezes você planeja, não tô nem dizendo planejamento anual nesse caso, tá? Tô falando planejamento da semana às vezes. Às vezes na semana a gente tá empolgado, faz uma baita de um planejamento
e não consegue cumprir. Não consegue cumprir nos dias, não consegue cumprir no final da semana. E aí fica aquele sentimento horrível de quem não conseguiu fazer as coisas. Mas na realidade você fez. Só que não fez o suficiente para o que você planejou. Então, eu quero te ensinar a planejar certo, entendeu? É pegar uma luva que encaixa na tua mão. Não é pegar uma luva muito maior que a tua mão e você passar frio depois, entendeu? Então vamos lá. O que vem antes do planejamento? Aí é o que eu tava te falando agora, né? Não adianta nada se planejar se você não conhecer seu tempo livre. De nada vale. Por quê? Exatamente porque eu tava falando agora, né? Se você se planejar e não tiver tempo para executar, de nada vale, porque a nossa vida em si, ela já tem muita coisa para fazer. E é isso que eu vou te mostrar na prática, eu vou mostrar a olho nu agora para vocês. Eu demorei um tempo para entender isso e eu tava querendo mostrar para vocês. O planejamento, digamos que isso aqui é um drone, tá? Uma visão do drone, assim, ó. Pensa no drone aqui, ó. Você está olhando a tua vida. A vida é esse círculo aqui, ó. Planejamento é o ponto 1. E o autoconhecimento ele é o ponto 0. Então, assim, você tem que olhar primeiro a tua área de atuação antes de você planejar coisas para fazer. Entendeu? Tem que caber dentro desse círculo. Não pode ir para fora. Sacou? E aí vem aquela sacada que eu trouxe. Que é a gente fazer um mapa mental da sua vida. O que compõe esse mapa mental da sua vida? As áreas principais que você atua. Por exemplo, pode ser pessoal, pode ser de trabalho, pode ser de casa, pode ser de hobby, pode ser de projetos. Aqui é a tua vida, tá? Eu dei um exemplo da minha. E eu vou continuar dando um exemplo da minha. Pra quê? Porque quando a gente tem um exemplo, fica mais fácil a gente adaptar, né? E às vezes até alguns exemplos meus batem com os seus e eu acabo já trazendo algumas respostas para vocês. Então aqui é um exemplo do que a gente vai tirar disso. A partir do momento que a gente fazer o mapa mental da vida, a gente vai fazer muito mais específico do que isso, tá? Mas aqui é uma maneira prática de mostrar que se você pega, por exemplo, a área da tua casa, aí você tem o quê? O que você faz na tua casa? Ah, eu faço faxina, eu lavo roupa e eu cozinho. Então, a cozinha, por semana eu tiro mais ou menos 3 horas, lavar roupa eu tiro 1 hora, faxina umas 3 horas por semana. Então, a gente tem que entender quantas horas a gente vai ter livre na semana. E a partir disso, a gente vai ter exatamente o que eu estou mostrando aqui, que é a quantidade de tempo livres que nós temos para fazer os planejamento anual. Porque tudo isso aqui, ó, que não está preenchido, que não está verde, são áreas que a gente já está ocupado. Não precisa saber exatamente a hora e não precisa saber exatamente quanto tempo você tem livre, mas é para você ter uma noção, entendeu? Então é isso. Você vai ter uma noção de quanto tempo você pode planejar. Sacou? Eu acho que eu tenho para apresentar daqui. Ah, e aqui é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tirei aqui 240 horas porque eu tô levando em conta que o ser humano dorme 8 horas. Eu sei que o ser humano não dorme 8 horas na prática, mas eu tenho que partir desse princípio de que todos dormem 8 horas. E vamos incentivar para que todos consigam dormir 8 horas. E aí as 480 horas no mês que nós temos, porque 240 horas no mês a gente está dormindo. E essas 480 horas é o que a gente vai ver quanto que a gente tem livre. Porque assim, a gente não tem 480 horas livres. A gente vai olhar as tarefas agora para retirar desses 480 e ver quantas horas a gente pode planejar. Entendeu? Um ponto importante também. Nesse mapa mental, eu coloquei a partir do mês de janeiro. Ou seja, quando eu fizer o planejamento, eu sei que janeiro vai ser menor e a partir de fevereiro pode ser maior. Por quê? Porque em janeiro eu já tenho projetos que eu estou atuando. Em fevereiro, não necessariamente. Então, eu fiz um cálculo para janeiro e eu fiz um cálculo a partir de fevereiro. Porque na hora que eu for montar meu planejamento anual, eu já sei que janeiro eu não posso contar muito para os meus projetos novos do ano. Então, eu tenho que ter essa noção. Deixa eu dar uma olhadinha se tá tudo certo aqui. Tô só falando, nem tô vendo nada, né? Tá pequeno demais. Cuida, Lucas. Tá, eu vou dar mais um aqui, pode deixar. Obrigado aí pelo aviso. Essas artes tem no Insta, gente. Vocês agradecem. Então, beleza. Vamos pra
pro que interessa agora. Eu vou deixar mais um então, gente. Aí me avisem se tá beleza aqui pra ver. Eu acho que é melhor, acho que tem razão. Eu vou colocar a legenda pra cá. Vou pôr pra cá, depois eu puxo de novo. Como é que funciona essa legenda aqui? Quem tá no Insta, vai pro YouTube pra poder ver o que eu tô mostrando, senão não vai ter muita noção, né? Como é que funciona aqui agora? O que tá de coraçãozinho quebrado são as áreas que foram afetadas pela nossa querida pandemia, né? Então, eu tô fazendo esse projeto aqui levando em conta que não existe pandemia, tá? Por quê? Porque pode ser que a vacina tire essa pandemia, né? Então, eu já tenho que me planejar para esse momento. Então, se caso tiver a pandemia, ainda, eu não utilizo essas horas que eu coloquei ali. Caso não tenha, aí eu consigo utilizar essas horas para fazer as coisas que eu gosto. Sempre vai ter um número X de horas que eu já coloquei pra gente ganhar tempo nessa aula, tá? Então, eu vou mostrar como que eu calculei, obviamente, mas eu já deixei calculado para não perder tempo, pra gente ir rápido. Observações importantes. Colocar apenas as atividades que você está fazendo no momento. Aqui não é o momento de você colocar algo que você queira fazer. Aqui é o momento para você colocar o que você faz, entendeu? Essa é a jogada. Esse site que eu estou usando aqui é o Whimsical. É uma ferramenta de mapas mentais. Os projetos. Procure contar no total para ver quando se libera. Isso aqui eu vou explicar depois, mas é assim. Todas as horas que eu vou colocar aqui no mapa são horas semanais que eu calculei. Por exemplo, leitura, eu vou gastar 1 hora por semana com leitura, entendeu? Todas as horas eu estou colocando por semana. Então, os projetos é uma conta à parte, porque eu calculei quantas horas eu vou gastar para terminar o projeto, sacou? E não esqueça de contar suas horas nas redes sociais. Eu não contei minhas horas nas redes sociais porque ela já está contabilizada no Nagol. Porque as horas que eu trabalho com o Nagol é as redes sociais. Eu só uso redes sociais para trabalhar praticamente. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta já aqui nesse pedaço. Não, que beleza. Tá, é muito difícil fazer tudo sozinho, né, gente? Então vamos lá, vamos começar pelo trabalho. Isso aqui, esse mapa mental, vamos lá, antes de começar. O mapa mental você pode fazer aonde você quiser. Eu não vim aqui para falar de ferramenta. Eu não vim aqui para falar de qual você deve usar. Eu usei o Whimsical, você pode usar o Miro, você pode usar o MindMeister, você pode usar o papel. Inclusive o papel é o melhor para o primeiro passo. Se fosse você, eu usaria o papel primeiro e depois eu usaria algum digital para você ter acesso fácil. Porque o bom do papel, por ser orgânico, ele fica mais simples de você entender. O ruim do papel é que é ruim de você buscar depois, entendeu? E é para isso que serve o digital, para a gente documentar as coisas melhor. A internet veio para nos ajudar, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu dividi o Lucas entre trabalho, Nagol eu sei que é trabalho, tá, gente? Mas eu quis separar porque ele tem muitas ramificações. Mas pode colocar junto com trabalho, poderia. Pessoal e projetos. Então, começando pelo trabalho. Se eu abrir o trabalho em 2 ramificações. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta. Quando você não tem previsão do tempo que gastaria num projeto, como calcular isso? Calcula uma média para cima, sempre para cima, porque a gente tem que prever que sempre vai ter uma diversidade, né? Então, se você calculou 10 horas, eu colocaria 13. Eu sempre coloco de 20 a 30% a mais do número de horas que eu calculei, porque tudo pode acontecer. Eu posso ficar doente, sei lá, pode dar uma merda ali, o projeto ficar parado, sei lá. Então, sempre calculo dessa forma. Eu sou uma pessoa assalariada, CLT, trabalho na King Host, né? Uma empresa de hospedagem de sites. E lá eu trabalho 8 horas por dia. Então esse é o mais fácil de calcular. 8 horas por dia, 5 vezes 8, 40 horas. Então calculei 40 horas aqui. Mas qual que é o lance do mapa mental da vida? É você tentar explorar o máximo possível de detalhes aqui. Porque às vezes pode acontecer de você não calcular alguma hora porque você não lembrou de um detalhe. Então tenta detalhar o máximo possível aqui, tá? Então,
Eu detalhei mais ou menos, tá, gente? Porque senão ia demorar muito essa aula. Então eu detalhei mais ou menos. O que o Lucas faz na King? Por exemplo, eu cuido de 2 projetos, de 2 produtos que tem lá dentro. Eu cuido da parte de experiência do usuário lá dentro. Então eu atendo 2 produtos diretamente. Eu trabalho na área de UX lá, então assim, qualquer outra demanda de UX que possa vir do marketing, por exemplo, ou possa vir de outro lugar, eu acabo pegando também. Obviamente, junto com a equipe, né? A gente tem uma equipe de designers e a gente acaba se ajudando ali. E na parte de marketing, quando tem algum projeto de marketing, eu... Peraí. Deixa minha água muito longe. Quando tem algum projeto de marketing... De água. Quando tem algum projeto de marketing, eu acabo participando, porque eu gosto muito de participar de projetos de marketing. Deixa eu ver aqui as perguntas. Quando você precisa estudar para fazer um projeto bem e você sabe disso melhor para parar os projetos e focar em estudar? Tá, já a gente vai falar sobre essas coisas aí, tá? Tá, o site aqui, se alguém puder ajudar, gente, escreve aí o nome do site que eu estou usando, é o Whimsical. É WHIMSAW. S-A-L. Enfim, vamos lá. Então na King é isso que eu faço, mas independente do que eu faço aqui, eu sei que eu trabalho 40 horas por semana, tá? E eu faço freelance também. Por que eu faço freelance? Porque eu preciso de dinheiro, né? Eu ganho salário fixo, o que me ajuda muito, mas como eu quis ser nômade, eu precisei ganhar uma renda extra para fazer minha reserva de emergência e essas coisas. Então, principalmente no ano passado, eu fiz muito freela, muito freela. O que eu tô colocando de horas aqui é o que eu tô usando agora, mas o que eu usava antes, olha, te dizer, acho que dava pelo menos umas 10 horas por semana. Eu fazia muita coisa de freela. Mas agora, no momento, eu faço 4 horas por semana de freela. Quais são os freelas que eu tô fazendo agora? Tem uma marca e tem 2 sites para fazer. Que eu não vou trabalhar nesses sites, aí que tá. Eu tô contratando uma pessoa para fazer a prática, justamente porque eu quero gastar menos horas com freelance e poder dar mais tempo pro Nagol, né? Então é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô atendendo esses clientes, mas eu gasto no máximo 4 horas por semana, porque é mais a questão de fazer gerenciamento de projetos. Tipo, eu atendo o cliente, passo para a pessoa que está trabalhando comigo e a gente vai trabalhando junto nisso aí. Então, beleza. Aqui nós temos 44 horas já por semana. Lembra disso, semana. Aí vamos lá. Eu vou deixar tudo aberto para vocês olharem, tá? Vamos lá pro Nagol agora. Tá de boa agora de ver esse zoom aqui? Eu vou dar mais um para garantir. Nagol agora. Como é que eu dividi? Eu dividi em Instagram, Nagolitos e mentoria. Vamos lá. Instagram. Eu gasto na base de 30 horas. Por quê? Porque eu já fiz uma média que eu gasto 4 horas por dia com o Instagram, trabalhando ou fazendo post, ou respondendo comentários. Eu respondo muito, vocês sabem disso, que eu respondo todo mundo mesmo. Por mais que eu demore um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Minha caixa tá sempre esvaziando ali. Não tá sempre vazia, mas tá sempre esvaziando. Mas eu gasto essas 30 horas por semana porque eu trabalho de segunda a segunda no Nagol. Eu não paro, né? Então o que eu faço no Nagol? Faço conteúdos, faço lives, faço stories e faço trabalho no chat ali. Vocês estão entendendo por que é importante a gente esmiuçar o máximo possível? Porque para entender essas 30 horas, faz muito mais sentido isso. Por exemplo, eu estou gastando 3 horas em média para fazer conteúdo, mas eu estou sempre fazendo stories. Então, stories você vai fazendo 15 em 15 segundos. Só que você não demora 15 segundos para gravar um story. Você vai dar uma errada, aí você pega e faz de novo. Então, vamos botar 1 minuto por story que você vai fazer. Então, você gasta uns minutinhos ali. O chat também. Cara, eu gasto fácil e ainda assim, eu colocaria mais um aqui ainda. Tem o conteúdo, tem os comentários também. Os comentários, cara, quando eu faço um post lá, tem em média lá 60, 70 comentários para responder. Pô, é 60, 70 comentários para responder. E aí eu não gosto de tratar como número 70. São pessoas, entendeu?
É a Marília que tá lá, é a Andréia, é o Bruno que tá lá, é a Jordana, que tá contribuindo com um projeto, que tá conversando, que tá comentando. Então, assim, eu dou toda a atenção que eu posso ali, sabe? Eu respondo cada pessoa, vocês sabem disso, eu respondo cada pessoa. Se tiver contribuindo com o conteúdo, eu vou lá e vou contribuir também. Eu dou todo esse cuidado com o Nagô, porque é um projeto que eu amo, é um projeto que eu acredito, entendeu? Então, eu quero gastar essas horas com isso. As lives. Essas lives eu comecei a fazer hoje. A tendência é que seja todas as quartas-feiras a gente fazer uma aula diferente. Então, nossa, bati meu cotovelo. Então, a princípio, lives vão ter todas as semanas a partir desse... Esse mês já vai ter todas as semanas. Hoje é quinta, né? Mas quarta que vem vai ter live. Na outra quarta vai ter o Master Plan. E vai seguindo as quartas-feiras, eu vou continuar fazendo. Não vai parar. Deixa eu ver aqui. A Isa perguntou... Você demorou quanto tempo para perceber quanto tempo você gastava em atividades mais fluidas, como responder comentários ou fazer stories? Eu fiz o seguinte, eu fiz uma coisa que eu acho que facilitou minha vida, que foi, eu delimitei as horas que eu quero, entendeu? Ao invés de fazer assim, vou ver quanto que eu tô gastando em comentários, eu delimitei que eu vou gastar 30 minutos por dia respondendo as pessoas, vou gastar 20 minutos por dia respondendo... Desculpa, 30 minutos por dia respondendo comentários, 20 minutos respondendo as pessoas, vou gastar mais uns 30 minutos com stories, entendeu? Eu já sei o quanto que eu quero gastar, ao invés de fazer o contrário, porque assim fica mais fácil, que daí você respeita o horário que você programou, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Instagram é isso aqui, 30 horas que eu gasto mais ou menos. A tendência é até que aumente. Nagolitos, eu coloquei em média 2 horas por semana. Por quê? Porque os Nagolitos funcionam assim. Tem a ilha, e lá na ilha a gente tem... A ilha fica lá no Telegram, né? Então lá na ilha a gente troca ideia. Deixa eu abrir tudo aqui, que eu falei que eu deixei aberto, né? Na ilha a gente deixa aberto, a gente conversa no Telegram, a gente conversa o dia inteiro no Telegram. Sempre tá falando algum assunto diferente. É sempre importante falar que nos Nagolitos a gente não fica falando sobre organização, a gente fica falando, lá é um grupo de apoio, então as pessoas estão se ajudando a crescer lá dentro, entendeu? Todo mundo tem seu projeto de vida, seja de trabalho, seja lá do que for, e a gente tenta se ajudar da maneira que pode. Então, eu tô sempre lá, sempre tô respondendo alguma coisa. Tem o gerenciamento, porque assim, tem que gerenciar as pessoas, tem que gerenciar o Apoia-se, tem que gerenciar os grupos internos que estão acontecendo agora, tem que gerenciar os projetos que tem lá dentro, tem os chats individuais, porque as pessoas me chamam para conversar também, e aí eu dou atenção para elas. Tem os convidados nas quintas-feiras, que eu sempre convido, então estou sempre convidando alguém diferente. Então eu tenho que gastar essa energia para falar com a pessoa, para chamar, para ver que horário que ela tem disponível, fazer basicamente... a produção do próprio evento, né? Porque com a internet, com o Instagram, eu acabei conhecendo muita gente legal e foi possível convidar pessoas legais. Está sendo possível, né? Os novos Nagolitos também. Tipo, entrou um Nagolito novo, eu vou lá pessoalmente. Pessoalmente não, né? Não pode pessoalmente. Eu vou lá no privado, converso com a pessoa, mando o link, entendeu? Tem todo esse cuidado para fazer nos Nagolitos também. Então, eu coloquei umas 2 horas. Eu acho que é mais, mas eu coloquei 2 horas. Porque a gente está aqui testando, tá? Deixa eu ver aqui. Então, você não rastreou o seu tempo para saber quanto tempo leva para as ações dos projetos. Depende. Por exemplo, aqui no Freela, eu rastreei, tá? O que eu fiz? Eu peguei um programa. Tem um organizador de projetos que eu usava no dia a dia, hoje eu só uso para fazer planejamento anual, que chama ClickUp. No ClickUp, ele tem um toggle que ele faz cronometragem de tarefas. Então, assim, sempre que eu fazia uma tarefa, eu estimava quantas horas eu ia gastar e aí depois eu cronometrava para saber quantas horas eu gastei. Então, eu pegava assim, eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que fazer o mapa mental aqui para aula. Eu acho que eu vou demorar 2 horas para fazer esse mapa mental. Então eu estimo 2 horas, coloco no cronômetro e aí eu vejo que eu gastei 1 hora e 50.
Aí na segunda vez que eu precisar fazer, eu gastei 2 horas e meia. Aí depois eu gastei 1 hora. Então assim, eu tiro uma média. Então pro meu trabalho como designer, eu já tenho a estimativa porque eu sempre cronometrei meu tempo. Hoje eu já sei de cor, não preciso mais cronometrar. Mas essas tarefas aqui, eu já delimito, porque eu não tenho muito tempo para fazer tudo, entendeu? Eu já tenho meu emprego, já tenho freelance, então eu tenho que delimitar algumas horas. Não sei se eu te respondi. Eu estou usando, a Gabriela Alvarenga falou que está usando o App Focus para fazer as atividades e consegue controlar com os pomodoros. Exatamente. O Focus, o Forest também você consegue delimitar. Tipo, vou gastar 45 minutos agora em foco e vou trabalhar com isso. Aí você trabalha 45 minutos e aí pausa. Então você pode ir somando e o aplicativo ele te dá a soma no total, quanto você gastou na semana. Isso é bem interessante também. Boa ideia, Gabi. Falando de Nagol ainda, tem os Nagolitos. E por último, a mentoria. Aí você vai me falar, Lucas, mentoria? Como assim? Como é que você não avisou que tem mentoria? Eu não tenho mentoria. Eu não lanço mentoria ainda. Não estou no momento de lançar mentoria. Estou com foco em fazer um curso. Então, a mentoria, ela só aconteceu porque foi um exemplo, foi um caso individual, assim. É muito difícil eu pegar uma mentoria. Justamente porque, como você pode ver, eu não tenho tanto tempo para fazer isso. Então eu tenho que otimizar algumas coisas. Mas nesse caso eu peguei essa mentoria, que dá 1 hora por semana. É 1 hora de mentoria por semana. Então, nós temos aqui a parte de trabalho e nós temos aqui a parte de Nagol, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Ellen perguntou o que me levou a ser tão organizado. Exatamente porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Muito esquecida. Eu tenho uma memória muito fraca para lembrar de tarefas, de coisas. E um dia eu estava na Band, eu entrei na Band uma época, fui estagiário lá. E quando eu estava trabalhando num projeto grande, eu me senti perdido porque eu não era organizado. E aí eu fiz uma cagadinha. Meu chefe me deu um pau. Ele falou um monte pra mim. Não deu falar um monte pra mim, ele me deu uma bronca, tá? E aí eu me senti muito mal, porque assim, eu tava no emprego dos meus sonhos, sendo estagiário, numa empresa foda, e eu fiz merda, entendeu? Só dependia de mim, e eu fiz merda. Daí eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Eu me senti muito envergonhado, porque eu não queria fazer isso. Eu queria ser um exemplo positivo, não negativo. E aí eu comecei a estudar organização, a roda, assim. Tipo, eu comecei a estudar isso em 2015. Então eu tô aí há uns 5 anos estudando organização por hobby, não é nem por profissionalismo. E aí depois eu fui entendendo que a organização foi me tornando um ótimo profissional, foi me tornando uma pessoa que conseguia produzir melhor, conseguia produzir mais. Então foi melhorando minha vida, assim, de certa forma. Ana, a live vai ficar salva. William, tô aqui pra dizer que essa mentoria foi foda, só digo isso. Cara, o William foi meu primeiro mentorado. E sou muito grato por ele, cara, porque eu fui entender que eu pude fazer isso pra alguém nesse momento. A Ana Laura. Ana, ele disse que vai ficar... Tá, beleza. Então, perfeito. Vamos lá, vamos continuar pra dar tempo. Agora a gente vai pra área pessoal. E aí na área pessoal a gente vai entrar nessas legendinhas que eu falei pra vocês. Na área pessoal, eu dividi entre estudo, contas e hobbies. Por que contas? Porque, como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa organizada. Então, eu preciso organizar minhas tarefas também, entendeu? Então, quando a gente coloca em estudo, eu abri aqui, ó. Dentro de estudo, eu faço leitura, eu estudo inglês, eu estudo pelo YouTube e eu faço cursos. E nessa leitura, o que eu leio? Eu leio sobre design e marketing, basicamente. Aí sobre design, por onde eu leio? Eu leio pelo Medium, eu leio pelo Feedly e eu leio pelo Google mesmo. Vou procurando as coisas. Marketing, mesma coisa. Coloquei aqui 1 hora e meia por semana. Por quê? Porque eu leio mais ou menos... dá mais ou menos uns 30 minutos por dia que eu faço de leitura. Que eu pego um artigo para ler, que eu pego alguma notícia nova. Dá uma meia hora por dia. Então, meia hora por dia dá mais ou menos... 1 hora e meia, desculpa, né? Eu coloquei 15 minutos aqui. Dá 15 minutos que daí no total dá 1 hora e meia. Porque eu leio de segunda a sexta esses estudos. Inglês, eu faço
10 minutos por dia. Então, na real, dá um pouco mais de 10 minutos por dia. Não, dá 10 minutos por dia porque eu faço inglês de segunda a segunda. Eu faço todos os dias. Então, dá 70 minutos por semana. Mas eu coloquei 1 hora aqui porque pode ocorrer de eu falhar, né? Então, eu coloquei 1 hora aqui. Deixa eu ver o que a Tília falou. Você não pensa no tempo de planejamento dos projetos antes deles serem executados com uma mentoria? Porque eu acho que isso faria parte do projeto, certo? Certo, isso aí. Peraí que eu... Sim, eu penso no horário antes. Por isso que eu coloquei ele dentro de... Na realidade, ele não está em projetos porque ele faz parte do Nagol. Mas eu poderia colocar ele em projeto sim, porque ele tem começo, meio e fim. Faz todo sentido. Vamos lá, vamos voltar. No YouTube, eu coloquei 1 hora mais ou menos porque eu gosto muito de ver vídeo de design e muito vídeo de marketing. São coisas que eu gosto de estudar mesmo, gente. E na parte de cursos, eu estudo uma meia hora por dia, então totaliza umas 2 horas e meia. Estudando design, estudando conteúdo e conteúdos aleatórios, porque eu gosto muito de ler coisas aleatórias. Dentro de estudo é isso, mas já pode ver que dentro de estudo já tem 2 horas e meia, 4 horas, 5, 6 horas por semana só estudando. Então, basicamente, eu estudo 6 horas por semana. Não é muito, mas é de se cuidar, né? A organização, por mais que eu seja uma pessoa mega organizada e você vai falar só isso, é só isso. E é por isso que a organização é foda, porque a organização otimiza o tempo. E eu não preciso mais ficar horas organizando. A primeira organização é demorada, demora umas 4 horas. Depois disso, é só varrer a casa, porque a casa já está arrumada já, entendeu? Então aqui, ó, a parte de cobranças. Cobrança de cliente e cobrança de vendas. Isso aqui é na parte de cobrar mesmo as pessoas, de ter que conversar, negociar, essas coisas. Eu coloquei aqui meia hora por semana, não dá muita coisa. Organização. Eu faço a organização mensal, separação, e a organização semanal, que é de tarefas. Desculpa, aqui eu estou em contas, disfarce. Mas enfim, essa organização das contas eu faço uma vez por mês só, porque ela já está organizada, eu só vou lá e dou uma olhada. E aqui é a revisão dos meus dinheiros, que é mais meia hora, que eu pego o banco, pego os benefícios que eu ganho na empresa. E aí eu pego tudo aquilo ali e vejo se está batendo com o meu organizador. Porque no meu organizador eu separo tudo em categorias, né? Então é uma meia hora só para ver se está tudo certinho, se a minha soma está correta. Deixa eu ver aqui, tem um monte de gente falando aqui, calma aí. Não separa o tempo definido por hobby. Vou chegar em hobby. Como você sente que o inglês rende estudando 10 minutos por dia? Rende muito bem, eu consigo evoluir e a parte mais importante é que eu tenho contato com o inglês todos os dias. Mas eu não estudo só 10 minutos por dia, eu estudo 10 minutos, eu vejo um vídeo em inglês, que já está contando na parte de vídeos, né? Eu leio o artigo em inglês também, eu pesquiso em inglês, então eu estou sempre em contato. As minhas tarefas da semana, eu estou nomeando elas só em inglês também. O que me faz pesquisar, me faz procurar como é que escreve. Então, já estou treinando, de certa forma, a ortografia também. Tá, beleza. Vamos lá. Então, a parte de contas, basicamente é isso. Dá mais ou menos 1 hora por semana organizando as contas. Os hobbies. Aí vem os coraçãozinho quebrado. Como, para quem não lembra ou para quem chegou agora, coraçãozinho quebrado é porque foi afetado pela pandemia. Então, não está acontecendo no momento. Mas, por exemplo, futebol. O futebol, isso é uma coisa importante de você saber calcular. O futebol, ele dura 1 hora na prática, né? Mas tem que levar em conta que antes dessa hora de jogar, tem 1 hora antes que você está se preparando para sair da sua casa e ir até o lugar. Então, basicamente, você demora 1 hora. Se o jogo é às 10 da noite, 9 horas você já está meio se ajeitando para sair. Ou seja, você não consegue fazer outra coisa a não ser se ajeitar para ir para o jogo de futebol. Por isso que eu conto 3 horas, que é 1 hora antes de ir. Aí você jogou 1 hora, 2 horas. E a terceira hora, aí você pagou, você está conversando com as pessoas, aí você vai se ajeitar, vai embora. Então, assim,
Eu coloquei aqui churrasco também. Às vezes faz churrasco. Então, eu conto 6 horas. Por quê? Porque eu jogo 2 vezes por semana. Jogava, né? Então, tem que contar esses horários que tem antes e depois da tua tarefa. Então, sempre lembra disso. Quando é uma tarefa que ela exige que tenha alguma preparação, alguma coisa do tipo, você tem que contar com isso também. Aí, a leitura. A leitura eu coloquei 1 hora mais ou menos, que é a leitura de livros mesmo, tá? Ali em cima era a leitura de estudos, aqui é uma leitura de livros. Então, além daquelas leituras que eu faço ali em cima, eu leio livro de histórias, eu leio biografia, eu leio notícias aleatórias, é o que eu mais gosto de ver. Eu vejo newsletter também, que eu gosto muito. Então tem essa parte de leitura que eu coloquei 1 hora aqui, que deve dar mais ou menos uns 20 minutos por dia. Basicamente é isso aí. Assistir. Eu coloquei aqui, mas eu não assisto 2 horas por semana. Eu assisto menos, tá? Eu sou uma pessoa que não utilizo muito desse hobby aqui de assistir vídeos. Vídeos sim, mas séries e filmes não. Eu acho que totalizaria tudo em vídeo essas 2 horas aqui, vendo coisas aleatórias. Aí tem o rolê, né? Aí você vai me falar, 6 horas por semana? Sim, 6 horas. Porque pensa comigo. Se você vai, por exemplo, aí tem os rolês sozinho e com amigos, né? Eu faço muito rolê sozinho. Eu sou uma pessoa que gosta de sair sozinho. Por exemplo, vai para um bar. Você vai para um bar, você gasta pelo menos 1 hora se arrumando. Vamos colocar 2, porque eu sei que tem gente que demora mais que 1 hora. Então vamos colocar 2 horas se arrumando. Aí você vai no lugar. Você fica pelo menos umas 2 horas no lugar. E aí volta mais 1 hora, 5 horas. Mas assim, não é difícil gastar 6 horas. Se você vai numa balada, então, nossa senhora, vai ter mais, né? Aí tem... eu gosto de ir pra novos lugares, então assim, eu gosto de ir pra um bar que eu nunca fui. E eu gosto de ir sozinho, porque quando eu vou sozinho eu aproveito mais o lugar, eu presto mais atenção no que tá acontecendo, eu presto atenção nas pessoas que estão trabalhando, eu gosto de conversar com um garçom, gosto de ficar no balcão do bar. Eu gosto dessas paradas, assim, desse social. Então, não é à toa que eu tô tendo esse estilo de vida de viagem agora, né? Então, pra isso, eu preciso de umas horinhas. E eu certamente gasto umas 5, 6 horas porque eu gosto de falar. Apesar de que no dia a dia eu sou uma pessoa que falo pouco, mas no rolê eu falo pra caramba. Adoro falar, adoro contar história. E aí tem o processo de conhecer gente. Por exemplo, em Porto Alegre, quando eu tava morando ali, eu ia pra rua sozinho. Pegava uma cerveja e ia conhecendo pessoas, assim. Ia pra um bar, conversava com um, conversava com o outro. Eu tenho muito essa facilidade de fazer amizade. Então, tinha esses rolês. Aí com amigos, aí vai pra bar, aí conversa, aí come pra caramba. Vai na casa dos amigos, aí um faz comida, o outro faz bebida. Aí você já viu aquele negócio, ficou bêbado, vai até tarde. Ou fica jogando algum rolê na casa dos amigos, tipo jogo de tabuleiro, essas coisas assim. Gosto pra caramba também. E tem as festas também, que aí quando você vai numa festa, certamente você gasta até mais do que 6 horas. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Quando você quer fazer tudo, mas o tempo durante a semana não comporta. Então, é exatamente isso que a gente tá falando. A gente tem que entender quantas horas a gente gasta normalmente na base pra gente poder planejar alguma coisa, entendeu? Oi, Lari. Então aqui, nessa parte de rolê, eu coloquei 6 horas por semana. Por que eu coloquei 6 horas? Porque eu quero gastar no máximo 6 horas. Eu não posso gastar mais que isso, porque assim, já tem futebol, né? Já tem leitura, já tem outras coisas. Então eu tenho que delimitar as horas que eu posso gastar. Se eu for sair 12 horas, for pra um rolê gastar 12 horas, eu sei que eu vou ter que ficar um final de semana sem sair, entendeu? Porque eu tô levando em conta que eu vou sair todo final de semana, eu vou sair uma vez. Ou vou sair 2 vezes e gastar menos horas, entendeu? Tem esse... É óbvio, né, gente? É uma base. Não tô falando que tem que ser assim, quadradinho. Tudo é uma base, porque a gente precisa ter uma base. Se a gente não tiver uma base, não tem como planejar, entendeu? Porque você não tem nem noção de quantas horas você gasta. E isso é igual com dinheiro, tá? Se você não tem noção de quanto você gasta com dinheiro, como é que você vai organizar seu dinheiro? Você tem que saber, você tem que fazer uma lista de custos, entendeu? Tem que saber quanto você gasta. Aí eu coloquei mini trip. Por quê? Porque eu gosto de fazer mini trip. Eu gosto de conhecer novas cidades. Eu gosto de visitar família. Cara, eu gosto muito. Eu sou uma pessoa muito família. Então, eu tenho que ter esse horário. E por que eu coloquei 12 horas? Porque às vezes eu vou na casa de um tio
Eu não vou ficar trabalhando lá, né, gente? Eu vou curtir minha vida, porque a gente precisa de qualidade de vida. Se a gente não tiver qualidade de vida, nosso cérebro não vai descansar e você não vai ter nem paciência para trabalhar na segunda-feira. Então, tem que ter esses momentos nossos, né? Então, eu coloquei aqui 12 horas por quê? Porque às vezes eu vou no meu tio, vou ficar um final de semana lá, vou ficar sábado e domingo. Eu não vou trabalhar, eu vou ficar com meu tio, porque eu não vejo meu tio há X anos, entendeu? É isso, tem que ter esse momento, tem que ter esse momento. Às vezes você não vai dar trip essa semana de viajar para outra cidade, porque eu gosto de viajar, né? Mas você pode usar essas horas aqui também, sabe? É bom ter isso. Então aqui, ó, beleza. Já olha aqui o tamanho da aranha que virou, né? Olha aqui. Coloquei toda a minha vida aqui praticamente pra vocês. Deixa eu tirar isso daqui. Opa. Tirar isso aqui. Como é que tá, gente? Vocês estão entendendo? Me responda aí se estão entendendo. Eu tô falando igual uma matraca, velha. E nem tô perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem aí, galera? Responde aí. Hábitos Atômicos. Sim. Melhor livro do mundo. Vamos pra parte de projetos agora. Que lembra que eu falei pra vocês que, ó, projetos, procure contar no total pra ver quando você vai se liberar deles. Tudo aquilo ali a gente contou horas semanais. E esse aqui é o único que a gente vai contar como horas totais. Então aqui, o que eu tenho de projeto? Eu tenho um site para fazer e eu tenho uma master plan. Essa que estamos conversando agora. Estou fazendo uma parte do que vai ter lá. Tipo, isso aqui é o embrião do master plan. Antes de fazer o master plan, a gente tem que ter isso aqui. Então eu vou te pedir essa tarefa. Façam esse mapa da vida. Me marquem nos stories. Me manda no direct. Mas assim, ó, façam. Porque na hora que a gente tiver no master plan, vai te ajudar muito já a entender o processo, como vai funcionar. Porque você já sabe o tanto de horas que você pode calcular, entendeu? Então aqui, o site. Eu coloquei o site da Fante e o master plan aqui. Eu acho que eu não coloquei as horas, se eu não me engano. No master plan, eu tenho montagem, eu tenho que fazer o índice, eu tenho que fazer o conteúdo, eu tenho que fazer o PDF. Eu não coloquei os conteúdos no Instagram, porque os conteúdos no Instagram já estão alocados naquela hora na Go, né? Então não precisa colocar aqui de novo, senão vai dobrar. Landing page, eu tenho que fazer as imagens, tenho que pensar no texto, montagem, programação. Aí tem o Simpla, que é o meio de pagamento. Eu tenho que fazer um cadastro lá dentro. Eu tenho que fazer banner, eu tenho que fazer texto. Então é uma série de coisinhas para fazer. Não é só pegar uma live, gravar e fazer o master plan. Tipo, tem toda essa função para fazer, entendeu? A gente tem que entender que é assim que funciona. Cadê? Sim, Lívia, vai ficar salva a live, sim. Então, gente, nós temos o mapa da vida. Tá todo aqui, ó. Olha que coisa mais linda. É tão bom olhar pra isso, gente. Eu tenho tanta noção da minha vida quando eu olho pra isso. E eu fiz hoje, tá? Eu fiz de novo, porque esse ano eu não tinha feito ainda. Eu tô fazendo o Master Plan junto com vocês. Tipo, eu fiz o primeiro passo aqui com vocês. Semana que vem a gente vai fazer mais uma live de conteúdo relacionado ao Master Plan. E depois vai ter o Master Plan total, né? Então você já tem um pedaço aqui de como faz. Estou ensinando passo a passo de como é que faz isso. Não tem segredo. Tília falou, fazer mapa mental das horas de acordo com as áreas da vida, projetos ou só dos projetos? Não, esse mapa mental, assim, ó, relacionado à tua vida, que seria trabalho na Go pessoal, você conta horas da semana. Eu vou te explicar daqui a pouco por quê. O projeto a gente vai contar com uma hora única. Eu vou mostrar agora no cálculo, vai ficar mais claro isso. Você planeja, revisa seu mapa em algum dia específico da semana, Lucas? Não. Esse mapa ele é só um guia. Eu faço esse guia aqui justamente para a gente saber como é que a gente vai ter de horas para poder se planejar. Depois que a gente se planejou, você pode revisar caso você tenha alguma dúvida. Mas caso você não tenha dúvida, não precisa olhar. É bom ter, porque assim, o ano que vem você vai usar de novo. Aí você renova. Se você quiser revisar, pode revisar. Eu não reviso porque assim, a princípio para mim ele não funciona mais depois que você montou o Master Plan. Porque assim, depois que você fez o Master Plan do ano, isso aqui já vai estar inserido lá, ele já está levando em conta todas essas considerações. Agora assim, aconteceu uma adversidade, tua vida mudou,
é bom refazer. Porque quando você for... Porque o Master Plan, ele prevê algumas adversidades e por isso ele vai ter que se renovar dependendo da ocasião. Então, se acontecer uma coisa muito brusca na tua vida que mudar muita coisa, eu sugiro que você revise teu mapa, faça ele novamente para reajustar o teu Master Plan. É por isso que eu digo que o mapa é como se fosse o óleo do carro, porque se der uma merda e acabou o óleo, ou deu um problema no carro, você para, revisa e volta a andar com ele. Então, o mapa da vida ele vai servir como revisão nesses momentos mais bruscos, assim. Então, gente, agora eu vou vir para o cálculo. Eu fiz o cálculo aqui para facilitar a visualização, tá? Mas você pode, pelo amor de Deus, pega uma planilha, faz isso aqui bonito, gente. Porque isso aqui é só para mostrar para vocês, porque eu não ia conseguir mostrar isso numa planilha agora. Eu preferi facilitar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Eu tinha pensado em dividir de acordo com as áreas. Exemplo, descanso, hobby, sono. Raíssa, quanto a isso, não tem regra, tá? Isso aqui é a maneira que eu achei melhor de dividir a minha vida. E eu fiz isso para que você tenha um template, uma noção de como você poderia fazer. Porém, você pode fazer da maneira que quiser. Eu não tenho faculdade, por exemplo. Eu colocaria faculdade em pessoal, mas você poderia fazer uma faculdade como uma perna extra, porque igual na Gol tem bastante horas, eu preferi tirar do trabalho e deixar separado. Então a faculdade você pode separar também, não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui. Então, as horas da mini trip, o que eu penso? Eu penso que às vezes eu vou ficar 2 dias viajando. Então, são 48 horas. E aí, nesse caso da mini trip, eu coloquei 12 horas por semana, porque só para respeitar o cálculo semanal. Mas, quando eu viajo, normalmente eu faço uma viagem de 2 dias. E aí já conta 48 horas. Sacou? Então, vamos lá aos cálculos agora. Tá tudo bem, gente? Velocidade, tá tudo certo? Vamos me falando aí. Ó, as horas semanais. Eu peguei daqui, tá? Lembra que a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, vai colocar as horas. Você vai pegar, vai desmistificar tudo aqui e vai colocar as horas. E vai fazer isso para todos. E aí depois você vai pegar essas horinhas aqui e vai listar numa planilha ou aonde você quiser. Eu fiz aqui para facilitar, pra gente não ficar trocando de aplicativo toda hora, tá? Mas olha aqui, horas semanais. Peguei o trabalho. São 44 horas de trabalho por semana, que é o quê? É 40 horas do meu emprego e 4 horas do Nagol, lembra? Flávia, peraí. Como ficaram as horas quebradas? Remanejou para outras atividades? Não entendi a pergunta, mas todas as horas, por exemplo, que eu tenho um cálculo de mês, tipo a viagem que é 48 horas, eu quebrei em semanas. E a leitura, por exemplo, eu leio meia hora por dia. Eu vou lá e multiplico pelo número de dias que eu faço a leitura. Então, se eu faço a leitura de segunda a sexta, são 5 dias. Então, se eu leio meia hora, é 1, 2 horas e meia. A pessoa é de humanas, tem que calcular com os dedinhos. Então, vamos lá. Horas da semana de trabalho, 44 horas. Horas de Nagol. 30 horas, mais 2, mais 1. No total, 33 horas. Pessoal, tem esse monte de horinhas quebradas aqui que eu estava mostrando para vocês. Total dessa soma inteira aqui, deu 111 horas por semana, que no total, que é por semana, então você multiplica por 4, vai dar, é óbvio, é uma média, tá, gente? Eu sei que tem semana, tem 5 semanas, e 4, mas assim, é para você ter uma noção. Então aqui, peguei 111 horas por semana, multipliquei por Pera aí que eu fiz um cálculo errado aqui, ó. Tá vendo? Pessoa, eu calculei por 3, é por 4, ó. É 444 horas por mês aqui. Aí projetos, já vai mudar toda minha conta aqui no final, mas tudo bem. Projetos, total de horas por projetos. O site da Fant lá, eu calculei 6 horas. E o Master Plan, eu calculei aqui as horas e deu um total de 20 horas de projeto. Então aqui, ó, horas disponíveis para eu me planejar em janeiro. Eu tenho que pegar 480 horas menos 444 e menos 20. Então, eu tenho que tirar aqui 111 horas. 127 menos 11
Ixi, Maria. Dá 11, dá 22. Tá, vai ter umas 16 horas por mês aqui. Vamos pôr aqui 16 horas. Eu acho que vai dar mais ou menos isso. 16 horas por mês livre. Ou aproximadamente você vai dividir por 4, facilitar o cálculo. 4 horas por semana. Tá vendo como minha vida é corrida? Se eu tiver que fazer um master plan agora, eu tenho que levar em conta que eu só tenho 4 horas por semana. 4 horas por semana em janeiro. Ou seja, de que adianta você fazer um puta planejamento para você montar site e fazer blog toda semana e fazer artigo e fazer blá e tal? Que adianta se eu só vou ter 4 horas para isso, entendeu? Eu não vou conseguir, eu vou me frustrar e eu vou falar que o planejamento não funciona. Mas agora você concorda comigo que não é o planejamento o problema? É a tua vida, entendeu? Então, primeiro organiza a tua vida, depois você se planeja. Eu acabei de ver que eu tenho 4 horas por semana, ou seja, na hora de fazer meu master plan, janeiro não existe para mim. 4 horas, eu tenho que deixar essas 4 horas aqui para base de erro. Mas é óbvio, tem uma questão. Lembra que eu falei que eu não tô jogando futebol, eu não tô saindo, eu não tô viajando. Então, todas aquelas horas que eu calculei ali é levando em conta que não estamos numa pandemia. Então, eu teria 4 horas por semana, mas se eu tirar algumas horinhas daqui, que vai ser tipo essas horas aqui, ó, eu vou ter uma base de horas maior do que eu tenho aqui, do que essas 16. Talvez eu tenha umas 12 horas por semana aqui, sabe? Então, essa é a ideia. E aí eu fiz uma outra coisa. Eu calculei as horas disponíveis para planejar em janeiro e as horas disponíveis para planejar o ano a partir de janeiro. Então tem que tirar aqui 444. Então aqui, ó. Vou pegar uma calculadora, né, gente? Desculpa aí. Eu vou calcular aqui. Vou fazer aqui, ó. 480 menos 444 dá 36 horas. Então eu vou ter que 36 horas que dá, dividido por 4, 9 horas por semana. Então, a minha vida hoje, levando em conta que eu faço tudo aquelas coisas que a pandemia permite, quer dizer, que a pandemia não permite, o ano eu só vou ter 9 horas a mais para acrescentar coisas de projeto. Para eu ter aquela vida. Mas você lembra que é o seguinte, né? Nesse planejamento que eu fiz aqui, ó, eu levei em conta muitas coisas legais que eu tô fazendo. Não é tudo tarefas aqui. Eu tenho essas horas livres, mas é importante lembrar que eu vou estar vendo filme, eu tô indo jogar futebol, eu tô indo ver amigos, eu tô indo sair sozinho, eu tô levando tudo isso aqui em conta, né? Então, não é ruim, eu não tô tão corrido, ainda me sobra 9 horas por semana e essas são aquelas horas que a gente não encontra, que a gente acha que não tem. Mas a gente tem, só que a gente não organiza ela. Então você entendeu agora como é que funciona esse processo? Eu vou aparecer aqui, cadê? Fazendo aqui uma conclusão e a partir daqui eu tiro dúvidas, tá? Conclusão da minha situação. Se eu quiser novos projetos no ano, eu preciso diminuir a quantidade de compromissos fixos. Que significa? Talvez eu tenha que abrir mão de projetos, entendeu? Talvez eu tenha que abrir mão de freelas. Talvez eu tenha que abrir mão, sei lá, de futebol. Ao invés de 2 semanas eu fazer uma. Entendeu? É muito mais fácil remanejar quando você tem isso. Então eu levei essas considerações. Que se eu quiser ter uma vida mais tranquila para poder fazer projetos e não surtar, a ideia é que eu diminua o número de compromissos fixos. Isso funciona para dinheiro também, gente. Vou falar de dinheiro de novo. Se você acha que nunca tem dinheiro, quando você lista teus gastos fixos, você vai ver que tem muita coisa que você não precisava que você está tendo fixo. Tem muitos R$20 fixos aí que você está assinando que tá somando. Então você começa a fazer essa limpa para que sobre mais dinheiro depois. O cara já ensina organização, já ensina dinheiro também, entendeu? É isso aí. Outra coisa, pelos valores que eu criei... os valores que eu tô falando é os valores de vida, tá? Os valores que eu tenho pra minha vida. Eu entendo que freelance precisa sair da minha vida. E se eu tirar o freelance da minha vida hoje, eu ganho mais ou menos 12 horas por mês. Só que para eu largar o freela,
eu tenho que fazer dinheiro com o Nagol, porque assim, eu não posso deixar de ganhar aquele dinheiro que eu ganhava. Então eu tô fazendo uma troca, para eu poder viver fazendo uma coisa que eu amo mais. Eu amo mais fazer conteúdo pro Nagol. Eu tenho mais prazer trabalhando com isso aqui do que fazendo freela para atender cliente, entendeu? Eu tô fazendo um projeto para mim, né? Afinal de contas, é para mim, para ajudar as pessoas. Então, essa é a segunda conclusão que eu tive. E a terceira conclusão é que assim, ó, esse foi um cenário fora do que estamos passando, pois a realidade é que não existe hobbies externos. Tá, é isso aí que eu tinha falado para vocês antes. Eu tô levando em conta que eu esteja fazendo aquelas coisas que a pandemia hoje não permite, né? Fazendo coisas externas. Então, eu já tô me preparando para o que vai acontecer depois, entendeu? É sempre bom a gente se preparar para isso. Então, faça a tua vida, mas não deixe de listar coisas que vão acontecer que você faz quando você pode sair de casa, entendeu? Eu acho que eu deixei vocês de lado um tempinho aqui, né? Deixa eu ver aqui, vou lançar uma pergunta aqui. Lucas, você poderia disponibilizar para nós esse conteúdo para aplicar? Porque eu tô igual doida tirando print para fazer. Vou pensar numa maneira e nem que eu mande um link, alguma coisa, eu mando para vocês. Me lembrem, mas eu faço sim. Você dorme 8 horas por dia? Nem a pau. Gostaria, mas na prática eu durmo umas 6. Mas, de novo, eu tô planejando uma vida com saúde, né? Então a saúde leva em conta que a gente durma 8 horas, né? 120 horas é igual o filme, só falta perder o braço agora. Vou perder o braço de tanto trabalhar. Nossa, faz total sentido, a Angélica falou. A Moma, quando acabar a quarentena, eu vou ter que gastar pelo menos 2 horas por dia no busão. Exatamente, isso aí, Moma, você falou uma coisa muito importante. Lembra que eu falei quando a gente vai jogar futebol? É óbvio que não sei se todo mundo joga futebol, mas eu sou uma pessoa que joga. Mas independente do compromisso, o futebol ele tem 1 hora, aí existe 1 hora antes de preparo e 1 hora depois para ir embora. E a faculdade mesma coisa, ou o trabalho também. Tem que pensar que você gasta 40 horas semanais mais o tempo de locomoção. Se eu trabalhasse na KingHost in loco, dentro da empresa, eu teria que contar 1 hora a mais para ir, 1 hora a mais para voltar. Então, assim, seriam 44 horas mais 10 horas semanais. Então, seria 50 horas por semana e não 40, entendeu? Porque tem toda essa preparação antes de ir para o trabalho também. Muito bem pontuado, Moma. Raquel, a minha dificuldade é conseguir cronometrar e estar fazendo uma determinada tarefa sem distrações ou sem começar a querer fazer outra coisa no meio. Esse negócio é complicado mesmo, mas o que eu indico pra você nesse caso, tem que ver primeiro o que tira teu foco. Se o que tira teu foco é o celular, tente usar um aplicativo para que limite teu celular. Como, eu não lembro quem falou ali sobre o Focus, né, o Forest. O Forest ele ajuda de 2 maneiras. Você cria seu próprio Pomodoro com o número de horas que você quer focar. Então assim, quero fazer essa tarefa e vou gastar 1 hora nessa tarefa. Então você vai aplicar 1 hora e teu celular não vai funcionar por 1 hora. Tipo, ele vai ficar ali plantando uma árvore. Se você não quiser que a árvore morra, então tem toda uma questão de consciência ambiental digital para que a árvore de mentira não morra, entendeu? E tem essa questão. Aí você fica sem teu celular. E preparar o ambiente é muito importante. Tirar coisas que te distraem é muito importante. Então, o que pode distrair? Muitas tarefas no dia te distraem, porque você não sabe por onde começa. Muitas coisas na tua mesa te distraem, por exemplo, celular, tablet. Então, tente limpar ele ou tenta desativar ele, desligar. Tenta dificultar ele para que você não seja fácil você pegar, entendeu? Essa é a ideia, não pode ser fácil. Deixa eu ver aqui, peraí que eu me perdi. Renata Brasileiro. Lucas, eu ainda não estou realizando os planos que eu quero realizar. Então no mapa já considero como se já estivesse realizando? Não. O mapa da vida você vai colocar como é o teu dia a dia na realidade. O que você faz na realidade. Eu sei que vocês vão me dizer, tá, mas Lucas, você não tá jogando futebol. Não tô, mas eu já tô contando porque assim, quando acabar,
eu tenho que contar que essas horas realmente elas existem, sabe? Eu realmente jogo futebol 2 vezes por semana quando não está em pandemia, entendeu? Mas o mapa da vida, ele serve única e exclusivamente para você listar as coisas que você faz hoje, tá? Eu tô olhando pra tela, devia estar olhando pra câmera, né, ô criatura infeliz. A Ercília, uma coisa que vi o Thiago e o Lucas do Pode Crer falando e que achei interessante é também considerar o planejamento semanal uma margem para nossos altos e baixos de energia. Exatamente. Como eu falei no começo da live, é uma coisa minha, tá? Não é uma regra. Eu coloco 30% de gordura, bem dizendo. Ou seja, se eu fiz tarefas ali e eu acho que eu vou gastar 10 horas com aquela tarefa, eu aumento 30%. Então eu vou para 13 horas, porque eu levo em conta essas 3 horas de procrastinação, de distração, de baixas energias. Então você tem que levar em conta isso também. Deixa eu ver o que mais. André, você trabalha muito mesmo. Acha que altos cuidados, rolê, sair fute é o que te ajuda a manter a rotina no trabalho? Sim, porque se não fosse isso, ia ser muito difícil. E, inclusive, quando chegou a pandemia, eu continuei trabalhando no mesmo ritmo, se não mais. Porém, eu perdi as minhas partes pessoais de hobbies, que era onde estavam essas coisinhas aqui, ó, que estão com o coraçãozinho partido. Eu perdi tudo isso aqui, gente, com a pandemia. Então, olha só, são coisas que eu recupero energia. Isso aqui eu ganho energia fazendo viagem, eu ganho energia com meus amigos, eu ganho energia sozinho, eu ganho energia jogando futebol. Mas eu tirei isso aqui e eu não coloquei nada no lugar. Então, isso aqui foi preenchido com o quê? Com trabalho. E aí que dá a merda, entendeu? Aí que dá a merda. Então, toma muito esse cuidado aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu botar eu aqui pra vocês. Aê. Opa. Aí. Acho que tá certo agora. Vamos ver mais perguntas. Deixa eu puxar isso pra cá pra ficar mais fácil de ver. Aí fica mais fácil agora. Nossa, real alto e baixo de energia. Moma, dá pra deixar link da apresentação na descrição, qualquer coisa. Depois da live. Boa ideia, vou fazer isso. Eu vou copiar isso aqui num arquivo que eu já tenho, ou vou tirar uns prints e coloco na descrição do vídeo. Se tá assistindo o vídeo nesse momento, não sei em qual ano, vai estar na descrição. Lari, cara, esse app tá me salvando. Ele tá me ajudando, blá blá blá. Quando eu calculo compromisso fora de casa, faço o cálculo de deslocamento. Gente, é isso que eu tinha pra dizer. Quero saber se você tem mais alguma dúvida. Fica à vontade pra tirar aqui agora, que eu vou tirar mais dúvidas aí, mais uns minutinhos. Jordana, depois de saber o tempo que as coisas levam, eu seleciono as que cabem na minha semana como se fosse um orçamento? Pode ser. A questão é o seguinte, você vai saber quantas horas você pode colocar no teu planejamento anual. Então, quando você for criar objetivos e vai criar metas e vai criar tudo isso, você vai ter que levar em consideração o número de horas que você tem livre, né? Esse é o lance. Aí a maneira que você fazer isso vai de você. Tipo, não tem uma regra, assim. Tipo, eu pego o ClickUp, que é um organizador de projetos, eu listo todos eles, eu vejo quantas horas eu vou precisar para fazer aquelas coisas nas tarefas, e aí eu vejo se vai bater. Tipo, para fazer tudo isso que eu quero fazer no ano, eu vou gastar 12 horas por semana, mas eu só tenho 9. Então a conta não fecha, eu vou ter que diminuir. Ou eu vou ter que diminuir coisas que eu já faço hoje, ou eu tenho que diminuir o meu planejamento para ter coesão entre os dois. Mas acho que é isso, minha gente. Já é 10h05, não quero tomar muito tempo de vocês. Eu quero muito agradecer todo mundo que estava aqui presente. Foram mais de 50 pessoas, eu fiquei muito feliz
De verdade, de coração, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, espero muito que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida que eu não tenha sanado aqui, fique à vontade para me perguntar. Vai no meu Instagram, manda mensagem. Vai no meu e-mail, manda mensagem. Faz o que você achar melhor, mas não deixe a dúvida na tua cabeça. Pode falar comigo que eu vou te ajudar, tá bom? Um beijo, um queijo, tô com fome. E é isso, gente. Beijo, meus amores. Fui!